Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí do Canelada, falando muito sobre esse empate e essa classificação do Palmeiras. E o Mauro César trouxe aí uma opinião muito polêmica, falando do nosso Verdão. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva e deixa o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Palmeiras passou por um sufoco aí, um risco desnecessário. E até saiu o gol do Paulinho, o Palmeiras não tinha criado uma grande oportunidade. Teve aquela cabeçada do Gustavo Gomes, até o gol do Paulinho tinha sido a única defesa, né? Tinha sido a única defesa do goleiro Ustari no jogo. Então, assim, futebol que preocupa quando a gente fala de oitavas de final. Raí Monteiro, muito boa noite. Boa noite, Pedro. Um abraço pra você, Bruno, Piperno, Mauro, a todos que nos acompanham aqui em mais um Canelada. Atuação preocupante do Palmeiras, né? Foi um jogo, assim, muito ruim do time do Abel. Arrisco dizer que um dos piores da era Abel Ferreira, essa era gigantesca que vai completar 5 anos daqui a pouco, mas foi um jogo assim, em competições de alto nível, pensando em jogos importantes, um dos piores do Palmeiras sobre essa gestão. Time espaçado, desconectado, desatento, desarrumado em campo, assim, com problemas de escalação, insistência em alguns nomes, aposta em outros que há algum tempo já não funcionam. Então acho que foi tudo muito ruim para o Palmeiras nessa noite. E um sinal de alerta ligado aí para a sequência da competição, porque se a gente falava de uma atuação promissora lá na estreia contra o Porto, o Palmeiras não fez um grande jogo contra o Al-Ahly na segunda partida, né? Fez um segundo tempo eficaz, ele consegue 2 gols muito rápido e aí isso condiciona muito a sequência do jogo, tem a paralisação para a chuva e o Palmeiras vence, mas jogou muito mal no primeiro tempo naquela ocasião e hoje foi um jogo horroroso do Palmeiras do começo ao fim. Esses últimos 5 minutos salvam aí pelo empate, que garante o primeiro lugar, dá ao Palmeiras o caminho de enfrentar o Botafogo, não o Paris Saint-Germain, que talvez seja um pouco mais acessível, né? Mas olhando para o desempenho do time na competição, é um desempenho bastante preocupante, as escolhas também, né? Embora o Abel faça mudanças sempre pensando ali no adversário, eu de verdade acho que isso não tem nenhum problema, né? Pensar cada jogo de uma forma, acho bastante interessante essa linha de trabalho. Mas as mudanças não têm melhorado o time, né? O time foi ele piorou no segundo jogo em relação ao primeiro e no terceiro ele foi pior do que nos outros 2. E se a gente fizer um balanço do que todos os brasileiros jogaram na primeira fase, o Palmeiras foi o pior de todos eles. Avançou, agora começa uma outra competição, vai ter a possibilidade de enfrentar o Botafogo num confronto 50-50, mas é preocupante, é bastante preocupante o nível do que o Palmeiras apresentou. E é pouco para o que se tem nas mãos, né? O Palmeiras investiu 400 milhões nessa temporada, contratou excelentes jogadores, embora alguns deles ainda não tenham conseguido ter o desempenho esperado. Paulinho, acho que é o principal exemplo, já até marcou o primeiro gol, né? Se não me engano, com a camisa do Palmeiras, por conta da lesão, ainda tem uma minutagem... Ele já tinha feito gol com a camisa do Palmeiras. Já tinha feito, então, o segundo gol com a camisa do Palmeiras. Ainda tem uma minutagem controlada, né? Por conta da lesão da qual ele se recupera. Mas, assim, o Palmeiras investiu bastante, contratou ótimos jogadores e o futebol não tem acompanhado. O Estevão, por exemplo, vinha rendendo muito bem na posição de 10, aí foi devolvido para o lado direito, não tem jogado bem, faz um campeonato mundial ruim até aqui, o camisa 41, mas não é só ele, né? O sistema defensivo hoje do Palmeiras, que não tinha sofrido gol até então na competição, exposto, espaçado, cedendo uma oportunidade atrás da outra, e a gente nem tá falando de um grande time do outro lado, né? O Inter Miami passa longe de ser uma equipe assim que coloca medo em alguém. Tem jogadores especiais no fim da carreira, Busquets, que fez um belo jogo, Suárez, que a única, entre aspas, a ação dele no jogo foi o golaço que ele marcou, mas é um jogador que já tem pelas lesões que teve, né? Muita dificuldade em jogar. O próprio Messi, que também fez de novo uma boa partida, então não é uma equipe com jogadores no auge, com um trabalho espetacular do Mascherano, muito longe disso, aliás, né? E é preocupante, assim, acho que essa é a principal palavra aí que define a atuação do Palmeiras hoje, preocupante. O Paulinho havia marcado contra o Sporting Cristal pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, o último jogo do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores e o penúltimo antes da viagem para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Raí Monteiro também me avisa que terminou sim, o outro 4 a 4. do grupo A, 4-4, Porto e Al-Ahly. E dá para dizer, Fábio Piperno, você que transmitiu esse jogo aqui na Jovem Pan, ao lado do Nilson César, dá para dizer que o Al-Ahly, é que o Palmeiras buscou o empate no final das contas, né? Mas o Al-Ahly deu aquela ajudinha também pro Verdão no jogo de hoje? Durante boa parte do jogo, sim, né? Porque o Palmeiras, ele chegou, num determinado momento, principalmente quando tomou o segundo gol, a ter a sua classificação sob risco, sim.
O outro jogo era um jogo maluco, imprevisível. Então, o Porto podia achar gols. Foi o Palmeiras que não ajudou o Al-Ahly no final das contas. Né? Sim. Que, vejam só, o Palmeiras teve uma atuação desastrosa hoje. Aliás, é um Palmeiras que vem de uma sequência de, eu diria, 5 jogos com muitas oscilações e não vem tão bem. O Palmeiras perdeu os 2 últimos pelo Campeonato Brasileiro. E aí, o Palmeiras foi melhor que o Porto. Mas quando você achava que o Palmeiras tinha feito grande coisa contra o Porto, eu cansei de falar aqui nesse programa que o Palmeiras era melhor que o Porto. Palmeiras, antes de começar o campeonato, falei, Palmeiras tem obrigação de jogar mais, porque vai pegar um adversário que é um time, né, de qualidade para lá de discutível, faz um campeonato português ruim. E o que a gente teve a oportunidade de verificar aqui é que o grupo do Palmeiras, na verdade, era muito fraco. É o mais fraco de todos. Né? E o Palmeiras teve dificuldades agora em um jogo contra um time com vários jogadores, por exemplo, que disputaram a Copa de 2010. Nós estamos falando de uma década e meia atrás, podemos dizer o Messi, que foi para a Copa de... o Messi e o goleiro Stari. Os dois estiveram na Copa de 2006, né? Tudo bem que vamos deixar o Messi fora dessa conta, porque ele é um extraterrestre. Mas são muitos jogadores veteraníssimos, né? Então o time... veja, se colocar o Inter Miami, ele seria, por exemplo, um candidatíssimo a vencer aquele torneio de Masters que o Luciano do Vale fez aqui em São Paulo uns 40 anos atrás, o grande, o saudoso, o imenso, o gigantesco, enfim, Luciano do Vale. Chamou, né, para um torneio um monte de jogadores veteranos, foi muito bacana ver aquilo. Mas era um torneio de exibição. Então o Inter Miami hoje é isso. Ele não é nem uma das grandes equipes da Liga Americana. E o Palmeiras esbarrou nesse time. Então, o técnico do Palmeiras, que é o mais bem pago da América do Sul, ele não tem o direito, e eu já fiz inúmeros elogios a ele, mas ele não tem, por exemplo, o direito de estar perdendo o jogo e deixar em campo por mais de 70 minutos Lucas Evangelista e Marcos Rocha, por exemplo. Não dá. Quer dizer, um marciano que descesse aqui e estivesse vendo futebol pela primeira vez, ele ia chegar a essa conclusão, né? Outra coisa, o Veiga, eu reconheço os maravilhosos serviços prestados na história do Palmeiras, mas não dá mais. Né? O time não tem sequência, não tem troca de passe, não tem jogada, não tem bola no chão. E eu duvido que o departamento de scout do Palmeiras não tenha um levantamento de quantos cruzamentos o Piquerez faz por jogo. Por que isso? Aliás, ele é um ótimo jogador, tem atuado cada vez melhor, mas por que ele vira uma espécie de bola de segurança, sabe? Aquela bola no vôlei, quando o jogo tá ruim, você levanta pro cara da ponta que tá tentando virar todos. O Palmeiras faz do Piquerez esse cara, toda hora cruzamento. É óbvio que isso vai acabar ficando manjado. Então, hoje é um jogo para esquecer. Agora, o que dá para a gente imaginar é que como o Palmeiras troca tanto e tem tanto material humano, dá para voltar a ser um time competitivo. Hoje o Palmeiras não tinha nenhum volante, nenhum cara realmente, enfim, de marcação no meio campo. O Palmeiras não roubava a bola, né? O Palmeiras era um time com muita dificuldade para preencher os espaços do meio campo. Então, é óbvio que ou tem que jogar o M ou tem que jogar o Aníbal. Não dá para trocar os dois pelo Lucas Evangelista. Então, esse é um defeito que o Palmeiras, tenho certeza, não vai repetir. O Facundo é um cara esforçado, cumpre um papel tático importante. O Palmeiras tem opções melhores do que ele. Então, tem muito material humano para fazer esse time jogar mais. Errou na escalação inicial Abel Ferreira, concordo com o Piperno. O Rafael Veiga não entrou bem no jogo contra o Porto, foi mal contra o Al-Ahly e hoje é premiado sendo titular do Palmeiras diante do Inter Miami. E falta repertório, é muito cruzamento na área, falta repertório ao time do Palmeiras, que pelo técnico que tem, o mais vitorioso da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, pelo elenco que tem, os jogadores de muita qualidade, e investiu na janela do começo do ano quase R$500 milhão
o Palmeiras. Então a gente tem que exigir melhor futebol desse Palmeiras em 2025, que ainda não engrenou, não deslanchou. Mauro César, ao vivo aqui no Canelada da Jovem Pan. Mauro, a sua análise desse empate do Palmeiras, empate que coloca o Palmeiras na próxima fase, que garante a liderança, mas futebol bem aquém daquilo que a gente esperava desse Palmeiras, ainda mais contra o Inter Miami. Mauro, bem-vindo ao Canelado. Boa noite, Pedro. Boa noite, companheiros. O Palmeiras é o pior brasileiro do Mundial. Hoje escapou de um vexame. Perder para o Inter Miami seria um vexame. Tá? É um time do futebol recreativo daqui dos Estados Unidos. Uma liga em que você vê os gols, vê as jogadas. Um jogo solto, sem muita marcação, sem tanta intensidade. É um paraíso para jogadores em final de carreira que querem apenas desfilar talento, caso de Messi, Suárez e alguns outros. E o Palmeiras poderia ter tomado até mais gols, né? O Inter Miami teve chance clara, desperdiçada, poderia ter feito 2-3-0 e empatou ali, suando sangue, capinando sentado, sofrendo para empatar, a torcida ali numa angústia danada contra uma equipe que, sinceramente, não tem o menor sentido. Alguém dirá, não, mas o time reagiu. A questão não é a reação, a questão é ter se colocado na situação na qual o Palmeiras se viu envolvido. Uma atuação muito ruim do pior brasileiro nessa competição até aqui, que é o Palmeiras. E aquele empate contra o Porto, quando o Palmeiras empatou com o Porto, eu fiz um comentário dizendo, eu não achei bom, achei abaixo do que se esperava. O Palmeiras tinha que ter vencido o Porto. Eu disse na época, tinha que ter vencido o Porto. Porque o Porto fez uma campanha, está fora agora, absolutamente risível. E pelo fato de ser um time europeu, houve uma certa valorização, mas ali teve tudo para ganhar e não ganhou. Não jogou mal, mas não ganhou, não aproveitou. E aí ganha do Al-Ahly com um gol contra, depois um gol do Flávio, e hoje esse sofrimento todo contra o Inter Miami. Uma vergonha. A atuação do Palmeiras foi uma vergonha. Um negócio muito constrangedor, um 2-2 arrancado ali à força contra uma equipe muito inferior e correndo sério risco de eliminação em dado momento. Porque houve momentos ali que mais um gol do Porto, no caso, mais um gol do Al-Ahly, mais um gol do Porto, um gol do Inter Miami, poderia ter eliminado o Palmeiras. Ficou ali flertando com um perigo numa situação inimaginável antes da bola rolar. Porque se esperava que o Palmeiras vencesse o jogo com autoridade, fizesse um bom jogo. Realmente, negócio muito constrangedor hoje, uma atuação muito ruim. Talvez alguém consiga ver virtudes nisso, eu só vi defeitos. Ô Mauro, e números aqui do jogo, a gente fala da falta de repertório desse Palmeiras, do Abel Ferreira. Eu separei aqui os números do Palmeiras contra Porto, Al-Ahly e Inter Miami, os 3 jogos da fase de grupos. Foram 87 tentativas de cruzamento do Palmeiras e 120 tentativas de bolas longas. Aquele chutão do Everton para frente, ou tentando fazer a ligação direta, os zagueiros também mandando a bola para frente. Aquilo que me dá urticária, que você testemunha, que você trabalha muito comigo. E as tentativas de cruzamentos, Piquerez que chega no fundo, às vezes não aparece o companheiro para tabelar, e é forçado a cruzar a bola na área. O Palmeiras vive de brilho individual e de muitos cruzamentos, lançamentos. É pouco, né, para um time que tem toda essa qualidade, que tem um técnico que já provou a capacidade de adaptação, de reação em outros momentos, que já venceu tantos títulos pelo Palmeiras e com esse elenco que eu citei aqui, que o Verdão investiu nessa temporada, né? Quase meio bi em contratações só neste ano. Mauro César. O investimento é alto, os jogadores todos contratados, né, obviamente, receberam o aval da comissão técnica, né? Alguém consegue imaginar uma contratação do Palmeiras sem um aval da atual comissão técnica? Eu acho difícil. E empatou com uma assistência do Perdigão do Miami, né? Vocês viram lá o Perdigão? O cara cabeceou a bola no pé do Maurício. O sujeito botou uma bola aérea e cabeceou no pé do adversário. O Maurício encheu o pé, livre de marcação, empatou o jogo, salvando o Palmeiras de uma derrota que o empurraria na direção do PSG. Realmente foi assim, uma atuação muito, muito, muito ruim, de uma participação que é ruim, como vinham sendo as atuações do Palmeiras em maioria antes do Campeonato Brasileiro, não só por derrotas em casa. Teve o jogo do Sport, daqueles pênaltis bizarros. A campanha do Palmeiras na Libertadores é muito boa. Fase de grupos, com autoridade, passou. Mas vamos lembrar, Campeonato Paulista correu risco de eliminação, se classificou na última rodada, em dado momento parecia que nem se classificaria, perdeu o título para o Corinthians em casa, que a derrota que decretou o título do corintiano foi no Allianz Parque.
em casa, empatou com o Botafogo, perdeu pro Bahia, perdeu pro Flamengo. Gente, não tá bom não, hein? E hoje foi uma atuação muito, muito, muito fraca, muito fraca. Bem, eu acho que se quem não quiser enxergar isso, está vivendo em outro planeta, porque não é possível que não se perceba que com tanto investimento... E outra coisa, esse investimento tem que resultar em questionamentos, cobranças sobre a comissão técnica. Tem que montar um time que pratique o futebol melhor. Gente, estamos em junho, quase julho. Já houve tempo, né? A pré-temporada já acabou. Eu acho que a obrigação de nenhum time brasileiro não é ganhar aqui esse torneio, pelo contrário. Mas jogando dessa maneira, vai ser difícil imaginar que consiga sucesso na temporada. Tem que haver uma guinada muito grande. Isso tem que ser questionado, tem que ser falado. O fato de a atual comissão técnica ter um cartel de vitórias, títulos, não é isso que está em discussão. É o futebol praticado nesse momento. E nesse momento é um futebol ruim. E hoje foi uma atuação muito fraca de um time que tem muita grife e pouco futebol. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí do Canelada. E é verdade que o Mauro César tentou a madeira no Palmeiras. Cara, e se a gente for olhar friamente, realmente o Palmeiras, nessa fase de grupo, foi o pior time aí brasileiro. Infelizmente. Vê, cara, que todos os outros times venceram. Não, o Al Hilal empatou com o Porto, né? Mas a gente deveria ter vencido o Porto. Foi um jogo bom, faltou o gol. Realmente a atuação do jogo do Porto pro Al Hilal já caiu. E hoje, cara, esse jogo contra o Inter Miami surpreendeu a todos. Eu, sinceramente, fiquei muito temeroso durante todo o jogo. Porque tinha muito espaço no time do Palmeiras, muito espaço. E uma coisa que todos falavam, né, o favoritismo do Palmeiras devido à fragilidade defensiva do Inter Miami. De cara, tem o Messi e o Suárez que não marcam ninguém. E o Palmeiras, mesmo com esse time limitado, eu não sei o que o Abel planejou para esse primeiro tempo. Eu acho, cara, que ele quer resgatar o Veiga, mas está difícil. O Maurício merece ser o titular, cara. Não é possível, cara. Não pode mais entrar com o Veiga e deixar o Maurício... Tudo bem, ele entra no segundo tempo, muda totalmente o jogo, mas graças a Deus a gente conseguiu aí esse empate na Bacia das Almas. Mas o jogo foi assustador. Então, eu sinceramente acho que o Abel errou muito na situação do Veiga e o Evangelista. Ele deveria ter entrado com o Martini. O Emiliano Martinez. Cara, Moreno jogou bem os outros dois jogos, se lesionou. Cara, e ele botou o Evangelista. Não cabe. Não cabe Rios e Evangelista. Sinceramente. Então, para todos foi uma surpresa. Porque o Emiliano vinha sendo titular. Chegou no Mundial, ele mudou. Colocou o Aníbal Moreno. Tudo de bola. Sem problema. Até porque o Aníbal Moreno entrou muito bem. Entrou muito bem. Os dois jogos muito bem, só que se lesionou. Então a gente... Cara, o mais lógico era voltar com o Emiliano. Era o mais lógico, cara. Então a marcação no meio de campo ficou muito aquém. Não que o Evangelista não seja bom jogador. Só que o Rios com o Evangelista não casou. Não deu bom. E ele viu isso o primeiro tempo todo. E por que não mudou logo, cara? Irmão, claro. Segundo tempo já iniciou com a mudança, né? Colocou o Maurício. Cara, mas eu me questiono. Esses caras é muito bem pago. Só que eles têm medo de reconhecer, às vezes, o erro durante o jogo. Meu irmão, não tá dando certo. Muda logo. Com 30 do primeiro tempo, muda, fi. Muda. Tava com muito espaço no meio de campo. Palmeiras hoje ficou perdido em campo.
e conseguiu esse empate no abafa. Tem muita tática, bola pra frente, cruzamento e graças a Deus deu certo. Mas a gente não pode contar com isso aí pra sequência do campeonato não, cara. E vamos falar a verdade, né, cara? Eu tenho que concordar. Vem numa sequência ruim. O Mauro falou aí de estadual. Cara, esquece estadual. O estadual, o Abel falou muito bem que seria pré-temporada. Começou o Brasileiro, começou o Libertadores. O Palmeiras rateou contra o Botafogo, que foi um empate em casa. E rateou contra o Sport, tudo bem. Daí pra frente, começou boas atuações, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores. E aí veio muito bem, numa crescente. Depois que o Veiga saiu do time, ele tá insistindo com o Veiga agora de novo. Mas quando o Veiga saiu, ele colocou o Felipe Anderson mais ali para a direita e o Estevão mais centralizado. O time deu uma liga boa. Pegou uma sequência boa. A gente sabe que o Felipe Anderson no primeiro jogo não jogou bem. Enfim, deixa ele quieto lá. Mas a grande verdade é que vem numa oscilação muito grande. Perdeu para o Flamengo. Perdeu para o Cruzeiro. E aí, hoje fugiu de uma derrota ali na Bacia das Almas. Então, eu acho que o Abel tem a oportunidade de pensar muito para esse jogo de sábado contra o Botafogo, que é um time que a gente já conhece, que não vai ser fácil de bater. O jogo vai ser difícil, mas o Palmeiras tem mais elenco que o Botafogo e tem condições de passar. Agora, não com o futebol que apresentou hoje. Então eu quero saber de você, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Deixe aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ativa o sininho, tá? Pra você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias. E deixe seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.